É fácil aprender a utilizar ferramentas de um software de design, como o Photoshop, o Figma. Aquelas ferramentas ali é fácil você entender para que elas servem. O difícil é colocá-las em prática para que a gente consiga criar um layout, uma arte bonita e funcional. Então, falando sobre beleza e funcionalidade, nesse vídeo a gente vai falar sobre UI e UX de uma forma muito objetiva. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é o nosso canal onde a gente fala sobre desenvolvimento web, trazemos vídeos 2 vezes por semana, então se inscreve aí se você ainda não é inscrito, curte o vídeo, isso daí apoia muito e comenta aqui embaixo também. Bora pro conteúdo. Acho que a primeira coisa que a gente precisa definir quando a gente vai criar um site ou quando a gente vai criar qualquer coisa na vida, qual é o objetivo daquela criação, ou seja, qual é o objetivo daquele site. Na verdade, no final, o objetivo de toda empresa que quer um site é vender mais. Só que esse meio do caminho, como a empresa vai vender mais, como ela vai faturar mais com aquele site, é o que diferencia os tipos de estrutura. Então, às vezes, aquela empresa ela vai crescer, ela vai aumentar seu faturamento, tendo um site que vai chamar os clientes para o WhatsApp, ou então vendendo os produtos diretamente naquele site, como uma loja virtual, tendo um formulário que vai captar leads. Então tem vários tipos de estrutura que vão favorecer aquela empresa para que no final o objetivo dela seja concluído, que é crescer, que é faturar mais. Então olha só, por exemplo, vamos pegar aqui como base uma landing page. O que seria uma landing page? É uma página única, tá? Uma única página, não é um site que tem várias páginas, apenas uma. Nessa única página vai explicar todo o conceito daquela empresa e vai fazer a conversão daquele cliente, por exemplo. Se o objetivo principal daquela página é chamar para o WhatsApp, então a conversão seria o cliente chamar para o WhatsApp. Então, nessa única página vai fornecer todos os dados para converter aquele cliente, aumentar a autoridade da empresa e tudo mais. Então, olha só, supondo que seja uma landing page que quer vender um curso de inglês. Então, olha só, o caminho seria, o cliente entrou no site, o cliente clicou no botão de inscrever-se, ele colocou as informações dele e comprou o curso de inglês. O que a gente vai precisar fazer na criação do site é preencher essas lacunas. Por exemplo, quando o cliente entra no site, o que vai facilitar, o que vai converter ele a clicar no botão de inscrever-se? Nesse meio termo aqui, o site vai nos ajudar como? Por exemplo, a gente pode passar informações da empresa naquele site. Isso vai passar mais autoridade para o cliente, por exemplo, colocando depoimentos, colocando a história da empresa, fotos da empresa. Isso vai aumentar a autoridade da empresa sobre o cliente, então vai ficar mais fácil dele passar para a próxima etapa. Então é isso. O site ele vai facilitar esse caminho do cliente até fazer a compra. Depois que ele clica no botão, ele vai colocar as informações dele. Nesse formulário, alguma coisa assim, tem que ser algo claro para que ele veja, já entenda o que ele precisa fazer, por que ele está passando aquelas informações, não é para ele tomar um spam de e-mail diariamente. Então vai ser um formulário clean, bonito, funcional, que vai colocar as informações de cartão. Então precisa passar segurança, precisa ser algo bonito também para não parecer aquelas páginas de vírus. E após isso ele vai fazer a compra, beleza? O site vai facilitar. Vamos supor agora um outro processo de uma loja virtual, onde o cliente entra no site, ele vê um produto, ele adiciona esse produto no carrinho, coloca as informações dele e aí sim compra novamente. Então você pode ver que esse processo ele varia muito de acordo com a estrutura do site. Você precisa entender qual é a estrutura que você está criando com base no objetivo dela e aí sim você monta esse caminho aqui, esse fluxo. Com base nesse fluxo, o site vai facilitar os processos. Quando o cliente entra no site, a principal função que a gente quer é que ele veja o produto. Então, a gente já pode colocar os produtos na parte inicial ali, na primeira dobra do site, né? Algo visível. Logo quando a página carrega, os produtos já estão ali. Isso vai facilitar essa visualização, já colocando principais informações, principais benefícios daquele produto. Isso vai facilitar a visualização e também, se o produto for mostrado de uma forma atraente, vai facilitar ele adicionar ao carrinho. Para isso, esse botão de adicionar ao carrinho precisa estar também visível, precisa ser chamativo. Após o cliente adicionar ao carrinho, ele precisa visualizar o carrinho que ele tem. Isso então também precisa estar de forma intuitiva, aonde está meu carrinho, o que eu tenho no carrinho. E precisa ser fácil eu abrir o carrinho e finalizar aquelas compras ali daqueles produtos que estão no meu carrinho. Colocar as informações, aí vai ficar a mesma base aqui do curso de inglês, precisa ser algo limpo, clean, que passe segurança na hora de você colocar os seus dados, e aí o cliente vai efetuar a compra. Com base nisso que a gente falou até agora, a gente vai criar um wireframe. O que seria um wireframe? É um esboço que tem uma simplicidade visual muito grande, então é algo bem simples visual, só que ele já vai ser importante para a gente estruturar os caminhos que aquele usuário vai ter
na nossa página. Se for uma landing page da venda daquele curso de inglês, como eu falei para vocês, vai ser um wireframe bem tranquilo, como eu estou mostrando para vocês aqui o exemplo no Figma, mas tem outros softwares também de prototipação, né, de criação de layout. Aqui eu estou utilizando o Figma. Como seria um wireframe desse projeto, que o objetivo seria o cliente comprar esse curso de inglês? Aqui você pode, por exemplo, ter feito uma reunião com esse cliente, que é o dono dessa empresa de inglês, e aí vocês chegaram à conclusão que para facilitar essa conversão de quando o cliente entra no site até ele clicar no botão de inscrever-se, seria bacana vocês apresentarem algumas coisas. Como, por exemplo, aqui vai ter uma chamada para ação inicial de já inscrever-se, aqui vai ter algumas informações, então você pode ver que o wireframe é bem tranquilo mesmo, só para a gente ver como as coisas vão ficar dispostas, qual é o caminho daquele usuário. Se fosse um wireframe de uma loja virtual, vai ser mais complexo, porque vão ter outras páginas também, uma página direciona para outra, um botão vai para uma página, outro vai para outra. Aqui, como é uma landing page, é algo mais tranquilo. Conversamos que seria interessante a gente mostrar logo aqui os depoimentos, que é algo que gera bastante autoridade, porque são pessoas falando da empresa e não a empresa falando de si mesma. Aqui, um pouco sobre nós, um pouco a história da empresa, algumas fotos e tudo mais. E aqui um botão de entre em contato, pode ser um contato pelo WhatsApp, ou aqui poderia ser um ver mais, para ver mais fotos da empresa. Você pode ver que esse botão de entre em contato, ele não chama a mesma atenção do que o botão de inscreva-se, porque a função principal, o objetivo principal desse site é a pessoa se inscrever, ela comprar esse curso de inglês. Pode ter outras funcionalidades, como por exemplo entrar em contato no WhatsApp? Pode, só que não é o principal. Então a gente vai dar mais foco para o principal. E aqui, por exemplo, teria uma última seção, inscreva-se, falando sobre uma garantia que também vai gerar mais confiança. E aqui o preço. O preço, a gente conversando, chegou à conclusão que seria melhor colocar no final. Por quê? A gente já mostrou toda a autoridade daquela empresa, no final a gente coloca o preço. Então, para a experiência de usuário, isso é mais agradável. Vocês podem ver que até agora a gente só está se importando com a experiência, com a conversão do nosso cliente, por conta da experiência. A gente ainda não falou sobre design visual, até porque isso daqui não tá nada bonito, tá algo bem simples mesmo. Mas agora que a gente já criou essa estrutura inicial e a gente já sabe como as coisas vão seguir, quais textos vão ter, qual parte vai ter uma seção, qual parte vai ter um card de um depoimento vai ser em vídeo, vai ser em texto. Com esse wireframe aqui, a gente vai para nossa criação do design visual. Então, nesse momento, a gente vai pegar, por exemplo, as cores da paleta da empresa. Vamos supor que as cores que essa empresa utiliza é o azul, um tom mais puxado para o branco, mais puxado para o preto e o amarelo. Então, com essa base aqui, e também você precisa colher todas as informações. Às vezes a empresa, já tendo uma identidade visual, ela já tem uma tipografia, né? Ela já tem fontes que essa empresa utiliza. Então você vai juntar, vai colher todas essas informações, vai colocar junto com esse wireframe. E antes de você começar a criação realmente do design visual, você vai buscar inspirações. Onde você pode buscar inspiração? Um lugar que eu gosto muito é o Pinterest. Por exemplo, aqui eu pesquisei English School Web Design. Você vai colocar aqui o seu nicho, por exemplo, Clínica Odontológica Web Design. Vão aparecer vários sites de clínicas odontológicas e você vai pegar várias referências, várias formas com que as seções estão sendo criadas, espaçamentos, botões, as imagens, como elas aparecem. E você não vai pegar 2 ou 3 referências, você vai pegar 5, 6, 10 referências de vários layouts diferentes. Por exemplo, esse daqui. E aí você vai pegar, você pode copiar, por exemplo, e jogar tudo aqui para o Figma. Por exemplo, pegamos algumas referências aqui, você vai pegar mais. Uma coisa importante, essas referências, elas vão seguir como você e o seu cliente pensam no site dele pronto. Se vocês querem que seja um site dark, se vocês querem que seja um site moderno, um site mais tecnológico, com mais efeitos neon, um site mais infantilizado, dependendo do nicho, do público-alvo. E a partir desses modelos, você vai encontrar coisas positivas, pontos bacanas que você vê em questão do design visual. Por exemplo, eu gostei desse tipo de banner aqui da parte inicial. Então você pode pegar, por exemplo, alguma moça, alguma foto que essa empresa tenha, você faz alguma edição no Photoshop, por exemplo, assim, ó, coloca alguns cards também, algo bacana dessa forma, e utiliza no site. Aí você pode passar aqui para o próximo. Eu gostei da forma com que eles colocam esses cards aqui, com uma imagem chamativa aqui no canto. Então você pode utilizar essa referência também. E você não precisa copiar 100%, né? Você vai pegar pontos que você acha bacana e você adapta ao site que você está criando com base naquela empresa, no design, na identidade visual daquela empresa. Se a estrutura que você estiver criando for mais complexa do que uma landing page, por exemplo, até uma loja virtual, você pode querer informações, inspirações até para criar o seu wireframe. Por
Por exemplo, como seria um wireframe de uma loja virtual? Você precisaria saber aonde vai ficar a barra de busca de produtos, se vai ter uma barra de busca, se vão aparecer as categorias, se isso é importante, se vai ter um filtro de produtos. Então, até para criar o wireframe, dependendo, você pode pegar referências. Você pode entrar em lojas virtuais de produtos famosos que funcionam, por exemplo, a Apple, a Nike, a Amazon. Ou então você pesquisa também lá no Pinterest e vê pontos semelhantes que tem nas lojas. Por exemplo, eles costumam colocar a barra de busca logo na cara ali. Quando você entra na página, já tem uma barra de busca, porque é algo muito importante para que o usuário possa procurar os produtos que ele quer, se localizar de forma mais fácil. É importante que tenham categorias dependendo dos produtos que a loja virtual que você está criando vende. Se tem uma variedade de produtos muito grande, é legal ter categoria, ter filtro. Então isso tudo varia bastante de acordo com o projeto. Um site bacana para vocês fazerem alguns testes também é o Real Time Colors. Aqui você pode escolher qual vai ser a cor do texto, qual vai ser as cores primárias aqui do site, quais serão as cores secundárias. Você pode colocar aqui as cores da paleta da empresa que você está criando aquele site, da identidade visual, e aí você pode variar de acordo com aquela cor. Então, por exemplo, a nossa paleta tem esse tom de amarelo, mas eu posso pegar aqui, eu posso variar um pouco, eu posso colocar um pouco mais claro quando eu quiser fazer uma sessão de plano de fundo, posso pegar esse azul e colocar um pouco mais escuro se eu quiser jogar ele um botão. E você faz os testes aqui também para você ver na prática como isso ficaria. Aqui também você pode colocar o site dark, o site claro, tem fontes também que você pode escolher. Isso da fonte você precisa ter muito cuidado, porque cada fonte se expressa de uma forma, vai gerar um sentimento naquele usuário de uma forma. Tem fontes que elas passam um sentido mais sério, um sentido mais feliz, terror, moderno, delicado. E quando você for escolher uma fonte para o seu projeto, é legal que ele tenha uma família tipográfica. O que seria isso? Da fonte mais fina até a fonte mais grossa, mas tudo seguindo uma mesma fonte, o mesmo padrão. Porque é legal que você tenha no máximo 2 tipos de fontes no seu site. Então você pode escolher um tipo de fonte, mas que tenha uma família, ou seja, do mais fino ao mais grosso, tudo isso em uma fonte só. Não é legal que você varie muito, utilize 5 tipos de fonte no seu projeto. E cuidado também quando você for utilizar fontes em textos mais longos. Utilize fontes mais simples em textos, porque vai ser uma leitura maior, prende mais a atenção do usuário, que a legibilidade dela não é fácil, aquele usuário não vai querer ler um texto mais longo. Deixa para você utilizar fontes mais enfeitadas em títulos curtos. Algo muito importante também para ter numa página são elementos visuais. Apenas textos fica algo muito cansativo. Então quando você adiciona ícones, imagens, fica bom. Só que você precisa ter cuidado também. Quando você for adicionar ícones, tem vários tipos de ícone. Tem ícone que é sólido, tem ícone que é apenas o tracejado, ícone 3D. Ícones 3D você até pode utilizar quando ele pode ficar um pouco maior, mas quando precisa ser um ícone menorzinho, é muito importante que você utilize ícones minimalistas, com menos detalhes possível. E cuidado com as imagens, porque as cores de uma imagem que você pode inserir no site, elas podem quebrar a paleta daquela empresa. Então a cor que você escolheu para colocar na página não tem nada a ver com a paleta, então estragou o visual. E também se você for colocar algum texto, alguma coisa por cima daquela imagem, toma cuidado com o contraste, aquele texto precisa ficar bem visível. Vou falar aqui alguns tópicos muito importantes para você seguir em questão de design visual. A hierarquia é algo muito importante, então o título ele deve ser mais chamativo do que um subtítulo, e o subtítulo mais chamativo do que um texto. Isso também serve para imagens, para cards, aonde você quer que o seu usuário olhe primeiro naquela página. O contraste, como já falamos aqui, se o fundo for mais claro, você vai puxar uma fonte mais para o escuro. Se a fonte for mais escura, você coloca um fundo mais claro. Espaçamentos. Eu diria que é o erro mais comum. As coisas precisam estar bem espaçadas e você não pode prejudicar o sentido de grupamentos naquele seu layout. Por exemplo, aqui você pode ver o seguinte, a gente tem o nosso título principal, um texto e um botão. Você pode ver que nesse texto a gente tem 3 linhas e o espaçamento entre essas linhas é menor do que o espaçamento, por exemplo, entre esse texto e o título. Então isso dá um sentido de a gente tem o texto que é um grupamento, essas 3 linhas são um grupo, e esse título aqui é algo à parte. Mesma coisa para esse botão. Esse botão ele tem um texto interno e ele tem um espaçamento na parte superior e nas laterais. Mas esse espaçamento é menor do que o espaçamento, por exemplo, entre esse botão e o texto. Então esses 3 eles ficam com um sentido bacana de grupamento. Mas se fosse algo desse tipo, você vê que já perde o sentido de grupamento e as coisas se misturam. Eu aumentei muito o espaçamento dessas linhas e aproximei. Olha só, o espaçamento dessa linha é maior
do que o espaçamento desse grupamento de texto para esse botão. Mesma coisa com o espaçamento interno desse botão. Então essa seria a forma mais correta. E você pode ver que esses três elementos agora, eles também formam um grupo. E o espaçamento entre cada elemento desse grupo precisa ser menor do que o espaçamento desse grupo para uma imagem, por exemplo. Consistência. Se você está usando um botão, por exemplo, que tem um arredondamento de borda de 4 pixels, mantenha esse mesmo padrão de botão em toda a página. Isso serve para qualquer tipo de elemento. Se você está utilizando ícones sólidos na sua página, utilize apenas ícones sólidos, que são com fundo preenchido, né? Se está utilizando cards com sombra, mantenha os cards com sombra e o mesmo padrão de sombra para todos os elementos da página. E o último tópico, e um dos mais importantes, é se mantenha constantemente atualizado, se mantenha constantemente estudando. O design, principalmente o web design, ele está se renovando constantemente. Então, coisas que funcionavam antigamente, atualmente já não fazem mais sentido. Então, sites que não se renovam, quando a pessoa entra naquele site, dá uma aparência de site antigo, porque ela está utilizando o design que já está ultrapassado. Um bom site para você ver as tendências, para ver sites mais tecnológicos, mais inovadores, é o Awards. E é claro que nesse vídeo curto eu não conseguiria passar para vocês todos os fundamentos de design visual e experiência de usuário, mas eu espero ter conseguido dar uma luz para você. E se você quiser se aprofundar mais nesses conhecimentos e também como utilizar as ferramentas para colocar esses seus conhecimentos de UI e UX em prática, como Photoshop, Figma, te convido a participar da nossa comunidade, a Web Hub. Lá, além de ensinar essa parte do design, a gente também ensina você a desenvolver os seus layouts. Desenvolver esses layouts sem código e também como desenvolver utilizando código, então programação front-end, back-end. Para ter acesso a essa comunidade, basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo. Demorou? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado por você ter assistido e até o próximo. Tamo junto!